Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos começar uma série nova chamada Desafios Front-End. Mas antes, já peço aqui sua inscrição para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. Bom, então a ideia é da gente ter desafios, né? Para a gente praticar o que é a parte teórica, né? Que a gente estudou, tá? Inclusive também esses desafios, né, podem aparecer num teste técnico, tá? De alguma empresa, tá? Alguma vaga de front-end que você for fazer, tá bom? Então, ao mesmo tempo que você pratica, né, os conhecimentos que você estudou, você também vai estar treinando, né, para uma parte prática, técnica mesmo, de teste, né, de uma vaga do mercado, tá bom? Então, bom, então aqui eu trouxe esse desafio aqui, né, que é um card de venda de produto, tá bom? Então são casos reais, assim, né? São desenvolvimentos front-end que você vai se deparar quando estiver no mercado mesmo, tá bom? Então aqui, né, eu vou abrir aqui o desafio. Deixa eu até aumentar aqui a tela. Então aqui eu estou usando aqui esse front-end mentor, tá bom? Esse aqui vai ser o desafio, tá? Ó, deixa eu clicar aqui. Então vai ser esse card aqui, né, de produto, tá bom? Então aqui a gente tem uma imagem, né, que está do lado esquerdo, tem um conteúdo do lado direito, que é texto, né? Tem a questão do posicionamento aqui das cores, fonte, né, espaçamentos, né? Acho que é evento de hover também aqui no botão, né? Tem esse ícone aqui, né? Ó. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar que tem esse ícone aqui, né? Ó, no botão. Essa aqui é a versão desktop, né? Indo para a direita aqui, ó, tem a versão mobile, tá bom? Então aqui os elementos já estão dispostos em coluna, né? Em vez de ficar um ao lado do outro, tá bom? Então aqui, ó, basta fazer o login, tá? Aqui, ó, login com GitHub, tá? Se você não tem uma conta ainda no GitHub, eu recomendo fortemente você criar, tá bom? Então, uma vez criado aqui a conta do GitHub, tá? É só clicar aqui, ó, login com GitHub, para a gente poder começar, ó. Então, vou colocar aqui o login aqui do Trilha Front. Acho que errei aqui. Bacana. Bom, então aqui, né, o nível, né, desse desafio é newbie, ou seja, é até antes do júnior, né? É para quem realmente está começando ali, tá bom? Então aqui ele dá um resumo aqui, né, do que vai ser esse desafio, né? Então aqui ele fala basicamente que é para a gente otimizar, né, o layout, né, de acordo com o tamanho da tela, né? No caso aqui vai ser desktop e mobile, e também aplicar aqui, né, o hover e o foco, né, estados, né, nos elementos interativos, tá bom? Bom, então vamos aqui, ó, basicamente que a gente vai, aqui ele dá algumas instruções, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, ele fala aqui, ó, fazer o download, né, do código inicial. A gente vai ver tudo isso na prática, tá? Aqui ele fala para usar o Git, né, para controlar a versão. Acho que vamos focar aqui no desenvolvimento em si mesmo, né?
A gente não vai ver essa parte do Git, tá bom? Aí tem o README aqui, né, com instruções, um arquivo texto. Aí aqui tem a parte de cores, fontes, né, que é esse Style Guide aqui. Bom, vamos ver na prática aqui. Então, a gente clica aqui, ó, nesse botão azul, visitar, né? Aí aqui, ó, é só a gente fazer o download, né? Para baixar os arquivos, tá? Para a gente começar o desafio. Eu vou abrir aqui numa pasta e aqui eu vou extrair. Eu vou extrair aqui mesmo aqui na pasta de downloads. Bacana, vou extrair. Agora basta a gente ir lá no VS Code, vou em File, Open Folder e a gente abrir a pasta aqui dos downloads, ó, downloads e aqui Product. É aqui. Tá, aí aqui nessa pasta aqui onde tem o Design Images, vamos clicar em selecionar. Bom, legal. Então aqui a gente já tem, né, os arquivos aqui do projeto, tá? O principal aqui, ó, é esse README, que ele vai explicar, né, dar detalhes aqui do projeto, tá? Mas aqui vamos ver na prática aqui, tá? Vou pular essa parte. Aqui ele já dá um index, tá? .html. É com base nesse index HTML que a gente vai criar esse front-end, tá bom? Então vou clicar com o botão direito no index HTML, copiar caminho, vou aqui no Chrome, colei, vou dar um Enter. Então aqui, ó, já tem todo o texto, tá? Que a gente vai usar nesse card, tá bom? Então, inclusive aqui tem até imagem, o design, ó, o desktop, mobile design, né? Clicando aqui, ó, então perfume, ó, Gabrielle Essence, tá tudo aqui, ó, preview, Gabrielle Essence, tá bom? Bom, bacana. Então vamos abrir aqui esse index.html. Deixa eu dar uma otimizada aqui na tela. Aqui. Bacana. Index aqui HTML. Bom, então, ó, seguindo aqui, vamos seguir aqui esse design. Ó. Então, aqui a gente tem perfume, tem a imagem, né? Aqui em si. Aí tem aqui o texto perfume. Aí tem um título aqui do card, né? Aí tem como se fosse um parágrafo aqui embaixo. Aqui um preço, né? E um botão aqui com um ícone e um texto, tá? Aqui, ó. Primeira coisa, eu costumo, para criar o HTML, né? Começar sempre da parte... começar sempre da parte aqui mais externa para mais interna, tá bom? Então, a parte mais externa aqui, ó, seria esse card aqui, né, em si, né? Que a gente pode colocar como uma div, tá bom? Aí, dentro dessa div, né, a gente teria duas partes. A parte aqui da imagem, que fica aqui em cima, e a parte aqui do card em si, né, da parte de texto, tá bom? E aqui a gente teria aqui, né, como se fosse uma tag, né, um label, né, aqui perfume, né, e com um título aqui que seria um H2, né. Eu sempre costumo colocar H2, eu evito colocar H1 porque uma boa prática é a gente ter apenas um H1 na página, tá? Que seria o H1 seria o título principal da página. Então, para não conflitar, né, eu vou colocar um H2 aqui, tá? Esse título. E aqui é um parágrafo, né? Aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Aqui é um parágrafo. E aqui a gente
pode colocar uma tag span, né, que seria um ao lado do outro, tá? E aqui o botão, tá bom? Bom, então vamos lá aqui para o código. Então, aqui no lugar desse preview seria perfume, né? Então, seria perfume. Então, aqui eu vou começar pela div, né? Que vai englobar tudo até o botão aqui. Deixa eu alinhar aqui. Aí, aqui, a primeira coisa vem a imagem, né? Então, vamos colocar aqui, ó, uma imagem. O src vai estar aqui na pasta imagens. Tá, aqui é uma questão interessante, né? Aqui no imagens a gente tem a versão mobile e a versão desktop, tá? A diferença entre as duas, que ele está abrindo, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui, ó, para cá. Opa. Aqui. A diferença é o tamanho, tá bom? Então aqui, ó, aqui na imagens, né? A imagem desktop, ela é maior do... na verdade, não é que é... Deixa eu até ver aqui no código. É diferente, né, a imagem, ó. Dá pra ver que é diferente. Deixa eu ver se... Então, aqui é a mobile e aqui é a desktop, tá bom? Então, aqui eu até coloquei aqui nas nossas notas de aula aqui, ó, que a gente vai criar um front-end responsivo, tá bom? Então, a gente vai usar essa técnica de mobile first, tá? Que é a gente começar pelo front-end mobile, tá? Ou seja, em telas menores, e depois a gente ir adaptando para dispositivos maiores, tá? Essa daqui é uma técnica bem utilizada, porque geralmente, né, em dispositivos menores, o layout ele é mais simples, tá? Então a ideia é a gente começar pelo mobile e depois a gente vai aumentando, né, adaptando, né, o layout para dispositivos maiores, tá bom? E aqui é que nem eu mostrei, né? Deixa eu vir aqui. Aqui tem o desktop e o mobile, que é mais numa coluna só, tá bom? Então aqui, ó, primeiro a gente vai usar então aqui o mobile, tá bom? Então aqui, ó, product mobile. E aqui a gente pode colocar foto do perfume no alt, tá? E aqui, ó, a gente pode colocar um outro div que vai envolver toda a parte aqui do texto, tá bom? Então vamos ver aqui o layout. Então mobile. Tá, então aqui a gente já colocou a imagem. Aí tem o perfume. O perfume a gente pode colocar no span, tá? Não tem uma semântica muito bem definida, né? Então a gente coloca num span. Agora aqui o Gabriele, sim, né? A gente pode colocar ele no H1. Desculpa, H2, né? Vamos colocar aqui no H2. Aqui a gente pode colocar na tag P esse texto, tá bom? Vou colocar aqui na tag P. Vamos só vou dar uma indentada. A gente pode colocar até aqui, ó, tag P.
Bacana. E aí ficou aqui essa última parte. Opa, deixa eu abrir aqui mesmo. Aqui é a parte do preço, né? Que é um preço do lado do outro, tá? E aqui, né, vem umas questões interessantes, né? Ó, tá um ao lado do outro, né? E esse aqui tá bem maior, eles estão bem centralizados, tá? Depois disso aqui no CSS a gente vai fazer esse efeito. Então aqui, ó, como tá um ao lado do outro, a gente pode usar aqui, ó, vamos usar um div, tá? Para agrupar. E dentro do div, vamos colar aqui, ó, a gente vai colocar um span com esse aqui, tá? E a gente vai colocar aqui outro span com esse outro preço aqui, tá? Aqui, né, eu coloquei, deixa eu aumentar mais aqui. Eu coloquei aqui, ó, dentro da div, tá? Porque mais para frente a gente vai colocar eles alinhados, tá? Ao centro, tá? Assim como tá aqui, ó, né? Então eles estão alinhados aqui, tá vendo? A gente vai usar uma propriedade CSS, tá? Que vai ser aplicado aqui em cascata. Depois eu explico com mais detalhes, mas aqui é já pensando na parte de alinhamento, tá bom? Essa div aqui mais externa, tá? E por último aqui o botão, né? Add to cart. Então aqui vai ser um button e aqui vai ter esse texto aqui, add to chart. Bacana. Bom, então vamos ver como ficou. Vamos aqui. Cadê? Aqui. Dá um F5. Bom, então aqui a gente já tem todo o conteúdo. Bacana. Agora a gente só tem que adaptar ele, né? Vamos ajustando, tá? Aqui, ó, a gente tem um arquivo chamado styleguide.md, tá? Nele aqui tem algumas definições, tá? De layout, né? Style guide, né? Guia de estilo, né? De como que a gente vai estilizar os elementos. Então aqui, ó, a primeira coisa, que é a parte de layout, né? Ele fala aqui do mobile, ó, que o mobile, ele considera mobile de 375 ou menor, né, do que isso, né? A partir de 375 até 1440, ele considera desktop, tá bom? Então, aqui a gente vai estar considerando o tamanho, né, mobile, de 375 pixels, tá bom? E aqui tem as cores, né, em si, tá? Mas primeiro vamos dar uma ajustada aqui, né, ó, dar uma ajustada aqui nesse layout. Aqui ele tem as cores também, né, ó. Parte de cor, tá? Aqui a cor primária, né? Que seria esse... Eu acho que seria esse verde aqui, tá bom? Tem as outras cores, a parte de fonte, de tipografia, né? Então aqui o tamanho da fonte vai ser tamanho 14. E aqui também tem a família de fonte, né? Que ele está usando aqui o do Google, tá bom? Mas antes vamos ver aqui a parte do mobile aqui, tá? Bom, então vamos voltar aqui no layout. Para isso, eu vou dar um F12 aqui para abrir o DevTools. E aqui, ó, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, que é para ele exibir aqui uma visão aqui de layout, né, de mobile, tá? Aqui eu vou, deixa eu arrumar aqui.
aqui, deixa eu... Isso aqui. Bom, então aqui ó, a gente consegue ver aqui em cima, né? Ó, a gente consegue mudar aqui a largura. Então aqui a gente vai usar 375 pixels de largura, tá? Então ele vai ficar aqui desse tamanho, tá bom? Aqui a gente já pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver. A gente até vê que a imagem ela já se adapta, né? Ó, que interessante, ó. Né? Ó, ela aumenta e diminui, tá? 375, né? 375. Bacana. Bom, então aqui tá muito... Deixa eu ver aqui, eu acho que tá muito colado, né? Vamos dar um suspiro aqui, ó, do lado, tá? Bacana. Aqui, vamos começar agora a mexer no CSS. Então aqui vamos criar aqui um novo arquivo, style.css, e aqui no index vamos importar esse CSS. Inclusive aqui já tem até um CSS aqui, ó, que é mais essa parte aqui da atribuição, tá? Vamos importar aqui, ó, import. Vamos dar um link aqui, CSS, style CSS. Bacana. Aqui, ó, primeira coisa, vamos zerar alguns, fazer um reset, né, pra gente redefinir, né, por questões de compatibilidade, algumas propriedades. Então aqui o box size, a gente vai colocar border box. Aqui o margem a gente vai colocar 0 e o padding também 0, tá bom? Bacana. Aqui no body, a gente vamos colocar aqui um background color. Aqui ele tá, deixa eu ver aqui, mobile, que tem essa cor aqui, ó, meio bege, né? Aqui no Style Guide tem essas cores aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar elas aqui e eu já vou definir umas cores aqui, ó. A gente pode fazer assim, ó, root. Esse root aqui, tá? É usado quando a gente quer definir estilos globais ali na nossa página, tá bom? No caso aqui, né, a gente vai definir aqui, ó, algumas variáveis, tá? Para facilitar. Então a gente pode fazer assim, ó. Color. Aqui, né, dois tracinhos, né? Color, e aqui a gente pode colocar, ó, dark, ciano, né? E aqui o valor. E aqui a gente pode colocar dois tracinhos, fazer color, cream, e aqui o valor. Aqui colocar ponto e vírgula. Ó, bacana. E aqui é legal que a gente até já vê, tá vendo? Ó? Aqui a cor, né, correspondente, tá? Isso aqui eu acho que, se não me engano, é a cor aqui do... Esse green aqui, né? É a cor... eu acho que aqui esse branquinho aqui em volta, tá? Bom, vamos pegar aqui as outras cores. Aquelas são as primárias. E essas aqui são as neutras, né? Deixa eu colar aqui. Então, aqui é color, ó, very dark, blue. Bacana. Então, aqui é o color dark.
Até difícil falar, né? O nome aqui das cores. Mas pelo menos aqui já fica numa variável e a gente depois só referencia elas, tá? Aí aqui ele até já colocou, né, as cores, ó, certinhas. Bacana. Então aqui até difícil, né, a gente saber cores neutras, white. Ó, aqui é um branco. Ó, eu vou pegar essa cor aqui, ó, color green, tá? Como se fosse o background, tá bom? Ó, é isso mesmo, tá? Ficou esse bege aqui, bacana. Legal. Agora a cor aqui, essa cor aqui, ó, do card em si, né, ó, é um branquinho, né? Essa cor aqui, né, ó, é um branquinho. Então, eu vou vir aqui no index, né? Aqui na div, né, exterior, eu vou colocar até aqui em forma global, tá bom? Que é um class igual card, tá bom? A gente aplicar ali o estilo de card. Então, deixa ó, ponto card. E aqui a gente tem o background color, var. E aqui a gente usa o white. Bacana. Dá um F5. Ó, agora que legal, né? Ó, aqui a gente já consegue ver. Deixa eu ver se dá para dar um zoom. É que aqui não dá para dar zoom. Deixa eu ver aqui se dá para. Não dá para dar zoom. Não dá. Mas aqui, né, ó, já tem o. A gente consegue ver a área aqui, né, ó, onde está essa div de baixo, tá bom? Bacana. Aqui, deixa eu dar um F5 aqui para dar uma. Tá, aqui a gente, essa área branca aqui, né, o ideal é que ele ocupasse 100% da largura e altura também, né? Da largura aqui tem esse espaço em branco aqui, ó, que a gente tem que preencher, tá? O que a gente pode fazer, vamos ver aqui, ó, como é que tá. O mobile, a gente pode definir, pensar, a gente pode definir aqui, né, ó, uma margem aqui, né? Tá? Para isso, a gente pode criar um container, tá bom? Então, como é que vai funcionar? Aqui, ó, o container pode ser o próprio body, nesse caso, tá? Pode ser o próprio body, tá? Então, como é que a gente faria, né? Aqui no body, a gente definiria aqui deixa eu pensar. Deixa eu ver aqui. Aliás, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o próprio card como container. Tá? Então ficaria assim, ó, o card, a gente colocaria aqui, ó, um width dele, pensar aqui, ó, max width, vamos colocar um width por enquanto, tá? Vamos colocar aqui, ó, um width, aqui ele falou 375, né?
colocar aqui de 300 pixels, tá? E aqui no margem, né, quando a gente define o widget, a gente pode colocar o margem alto, tá? Zero alto, ou seja, zero em cima e embaixo e automático à esquerda e à direita, tá bom? Com isso, ó, se eu der um F5, ó, ele já deu aqui uma centralizada, mas ele adicionou uma barra de rolagem, né? Deixa eu ver aqui. 300 pixels. É engraçado, né? Aqui tá 375 e mesmo assim ele adicionou uma barra de rolagem aqui. Deixa eu tirar aqui esse width, vamos ver. Deixa eu voltar. Agora ele tirou a barra de rolagem. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, só 200 pixels. Ah, tá, entendi. Aqui eu acho que é a imagem, tá vendo? Ó? Que a imagem aqui, ela não está reduzindo, tá bom? Então, na imagem, ó, vamos fazer o seguinte, ó, no card IMG, vamos ver aqui só para não dar conflito, né? Pode ter alguma outra imagem aqui no button, né? Então, card IMG, vamos deixar assim por enquanto. A gente pode colocar aqui, ó, width, a gente pode colocar como 100%, tá? Para ele ficar mais flexível. Agora ele está acompanhando, né, o tamanho da div, tá? Tá 100% da largura, tá? Então, bacana, aqui a gente pode voltar para 300, vamos ver. Ó, legal, tá? Vamos colocar aqui em cima e embaixo também, né? Uma margem. Vou colocar 10 pixels só para não ficar. 10 pixels é pouco, né? Vou colocar 100 pixels só para não ficar grudado aqui em cima. Ixi, ficou é muito, né? Colocar. Deixa eu ver aqui, eu acho que 10 pixels, tá bom. Então, bacana. Agora, vamos ajustar aqui alguns detalhes, né? Ó. A borda aqui, ó, tá arredondada, né? Você tem um border radius, né? Arredondado. Só que o arredondado é só na parte de cima, tá? Então, vamos vir aqui, ó, IMG. Então, border radius. Então, em cima, vamos colocar aqui 5 pixels, será? 5 pixels, 5 pixels, vamos ver como ficou. Ó, então deu 5 pixels, só que ele adicionou em tudo, né? Vou fazer assim, ó, 0, 0, ver. Agora sim, né? Ele colocou só aqui em cima, tá? Só que um detalhe aqui, tá? Aqui, ó, é que aqui não tá dando para fazer zoom, né? Deixa eu ver se... Ah, agora deu. Bacana, pelo menos um de 200, ó, aqui. Não sei se dá para observar aí, mas aqui, ó, ficou uma pontinha branca aqui, ó, que é da div que está atrás. Então a gente aplicou o border radius na imagem, só que a gente tem que aplicar na div também, tá bom? Então aqui, ó, no card,
gente vai aplicar, vamos ver aqui, ó, em todo ele, né? Tá, então, opa, vamos aqui, Style. Então aqui, ó, no card a gente vai aplicar também, ó. Agora eu vou dar um F5. Agora sim. Deixa eu tirar esse daqui, tá? Agora sim, ficou bacana. Só que aqui embaixo, no caso da div, né? A gente pode aplicar 5 em tudo, tá? Bacana. Ficou arredondado. Agora vamos fazer esse espaçamento aqui, ó, tá? Então tem um padding, né? Aqui, ó. Um padding aqui em cima também, tá? Então aqui nessa div, né? Esse padding vai vir aqui, ó, nessa div, tá bom? Aqui a gente pode colocar até uma classe aqui, ó. Pode colocar body, né? Que é o corpo do card, tá bom? Então a gente vai fazer card, ponto card, né? Ponto body, corpo, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai fazer. Aqui a gente pode até colocar numa ordem, né? Ó, o ponto card, que é mais genérico, coloca aqui antes, depois vem card mg e aqui vem ponto card ponto body, que é a parte do corpo ali, né? Então aqui a gente pode colocar um padding de 10 pixels, talvez, vamos ver, dá um F5, acho que 10 pixels, acho que o dobro, tá? Observa que aqui, né, teve até um inscrito que perguntou, né, se tinha o Figma, tá? Nesse caso não tem o Figma, tá bom? Mas a gente pode ir colocando visualmente mesmo as propriedades, tá? Olhando aqui no design, que é uma imagem, tá? E testando aqui no CSS e visualmente a gente vê se está ficando bacana, tá? Muitas vezes vai ser dessa forma que você vai trabalhar na empresa, tá bom? Não é sempre que tem o Figma, né? Tudo bonitinho do design para o front-end poder trabalhar, tá bom? Bom, então, legal. Agora vamos ver aqui, já tem um posicionamento, né? Agora, perfume. Aqui, ó, aqui no perfume, ó, vamos colocar ele em maiúsculo, né? Vamos ajustar aqui a fonte dele também, que está um cinzinha, né? E colocar aqui a margem a gente pode pôr aqui, ó, nesse elemento aqui, né? No perfume vamos só arrumar aqui a cor, né? E deixar ele em maiúsculo, tá? Aqui a class a gente pode colocar, aqui é como se fosse uma tag, né? Que é um perfume, tá? Então vamos aqui, ó, no style. Então card ponto card. Aqui a gente pode colocar ponto tag direto. Então aqui tem um text transform, né, que a gente pode colocar ela em uppercase, né, tudo em caixa alta, tá bom? E aqui o color dela, que é uma dessas variáveis aqui, ó. É um cinzinha, né? Ó, tem um branco. Acho que é mais esse. Deixa eu ver aqui novamente. É um cinza, né? Aqui é esse aqui, ó. Vamos ver aqui, ó.
Deixa eu dar um F5. É isso mesmo. Esse cinza, tá bom? Bacana. Agora a tag. Agora vamos ajustar aqui o, o título, né? O H2, que é esse Gabriele. Tá? A gente vamos colocar aqui uma margem, né? Então aqui, ó, a gente pode colocar, ó, class. Tô colocando em inglês aqui, tá? Porque já estava em inglês, né? Aqui as informações, né? Então, tô colocando em inglês, mas pode colocar em português aí, tá? Aqui é o title, o título, né? Então, aqui, ó, a gente vai colocar ponto .card, ponto .title. E aqui vamos colocar o color. Var. Aí aqui qual será? Tá mais para ser esse daqui, né? Ó. É bem mais escuro. Então F5, acho que é isso mesmo. É bem escuro, né? Quase um preto. Bacana. Bom, então já tem aqui o spam, o título, agora o P. O P a gente pode colocar description, né? Descrição, né? Desse card. Então aqui vamos fazer ponto .card, ponto .description. E aqui vamos colocar o color. O color é o mesmo do aqui do perfume aqui em cima, né? O mesmo da tag aqui, ó. Então vou copiar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, F5, bacana. Agora aqui no H2, né, no título, faltou dar uma margem, né, colocar o ponto e vírgula aqui, colocar uma margem e aqui em cima margem, vou colocar só margem top, colocar 10 pixels e margem button, né? Também 10 pixels, dá F5, para dar um suspiro, né? Não pegou? Acho que 10 pixels é pouco, vamos ver 20. Dá um F5. Ué, não tá pegando aqui, deixa eu dar um inspecionar. H2, né? Ah, não, desculpa, tô colocando aqui no lugar errado, né? Ah, não, tá certo. No card.title. É que eu escrevi errado. Card.title. Margem. Ó, ponto card. Ponto title. Será que ele não tá pegando, né? Que estranho. Color card. Aqui, ó, H2. Ué. Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos ver se ele tá pegando essa cor aqui, ó. Vou colocar aqui reds, só pra... Ah, não tá pegando nem a cor. Ué, o que tem? Ponto card, ponto title.
até copiar aqui, ó. Ponto card, ponto title. Ah, tá errado aqui, ó, class. Faltou um S, né, aqui, ó, class. Agora, deixa eu voltar aqui. Agora, opa, agora vai. Bacana. Acho que ficou um espaçamento, acho que ficou muito grande. Vou voltar para 10 aqui, né? 10 pixels. Acho que agora ficou legal. Agora aqui, ó, vamos ver aqui a parte do preço, tá bom? Então vamos ver aqui, ó, o preço. Tá bem estilizado, né? Então aqui o preço já está um ao lado do outro, né? Então ele está com esse verde. Aqui, ó, no Style Guide ele fala aqui, deixa eu ver, o font size, né, do parágrafo, né? Tá 14 pixels, tá bom? Vamos ver isso aqui antes. Então, do parágrafo, será aí que tá, né? 14 pixels. Mas fala do parágrafo só, né? Que é o P. Por padrão, o navegador coloca 16, né? Aqui ele está falando que é 14, ou seja, é menor, né? Então, vamos colocar aqui então só no description, com 14 pixels, tá? Ficou um pouquinho menor aqui o parágrafo. Bom, então vamos estilizar aqui. Então aqui vai estar dessa cor, né? O tamanho está bem parecido aqui com o tamanho do título, né? Vamos ver aqui, ó, quanto que está esse título, o H2, né? Ó. Vamos ver aqui o tamanho, a font size 1.5 EM, né? EM é uma medida, uma unidade de medida, né? Assim como o pixel, né? Tá 1.5 EM. Tá. Vamos vir aqui. Então aqui, ó, a gente pode colocar aqui aqui, ó, spam. A gente pode colocar um class, colocar price. E aqui a gente coloca outro class. Aqui a gente pode colocar como price old, né? Que é o preço antes, né, de aplicar aqui o desconto, tá bom? Então tem o preço, o price e o price old. Então vamos aqui, style.card.price. Aqui é o font size. Aqui vamos colocar, sei, 24 pixels. E aqui no color, a mesma cor. Acho que a gente não usou ainda essa cor, né? Então var. Eu acho. Vamos ver aqui, ó, esse daqui, ó. Esse verde. Deixa eu dar um F5. Bacana. Aqui, o tamanho desse 169 riscado, né? Ele está mais ou menos do tamanho desse parágrafo, né? Que 14. Então vamos colocar aqui 14. Deixa eu copiar aqui esse seletor. Vamos colocar aqui, ó, price old. Vamos colocar aqui, ó, font size 14 px, tá?
Ainda ficou grande, né? 14px. Deixa eu colocar aqui com 100%. Eu acho que ainda ficou grande. Vamos colocar 12. 12px. Agora acho que ficou melhor. Tá. Agora vamos vir aqui. Aqui a gente pode até colocar uma classe aqui, ó. Price info, né? Informações do preço, tá bom? Aí tem o preço normal e o preço com desconto. Aqui, ó, eu coloquei essa div justamente para a gente conseguir, ó, fazer aplicar alguns estilos, tá? Por exemplo, aqui, ó, colocar aqui o padding, né? Ó, o margem, né? Para separar aqui, tá? Vamos ver aqui quanto que a gente colocou. Aqui em cima do título a gente colocou 10, né? Então, vamos colocar aqui 10 também, ó. Então, vou até colocar aqui antes, ó, ponto card, ponto price info, e aqui a gente coloca um margem, margem top, ó, 10px, e o button também, né? De 10px, ó. Bacana, tá ficando bem parecido, né? Aqui em cima acho que tem até mais, né? Vamos colocar aqui uns top, ó, vamos colocar 15px, tá bom? Agora acho que ficou legal. Uma outra questão aqui, ó, é o alinhamento, tá? Aqui, ó, se a gente observar, esse 169 aqui, ó, ele está na parte de baixo, né? A gente quer deixar, ó, esse 169 aqui, ó, alinhado bem aqui, ó, no centro, né? Ou seja, ele tem que subir um pouco, tá? Conforme ele está aqui, ó, ele está bem no centro aqui, né? Ó, tá? Como é que a gente faz isso? Justamente eu criei esse class aqui, ó, esse div externo, para facilitar isso, tá? Como é que a gente faz? A gente vai usar o vertical align nesses dois elementos aqui, ó, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Aqui a gente vai aplicar, ó, o vertical align. Vertical align. Aqui, ó, né? Aqui primeiro o seletor, né? A gente vai selecionar aqui, ó, o span, né? Ou seja, os dois span que estão aqui dentro do price info, e a gente vai aplicar, ó, o middle, ou seja, alinhe verticalmente no meio, tá? Esses dois itens. Então, se a gente der um F5, ó, observa que agora ele ficou alinhadinho aqui no meio, tá bom? Aí aqui, ó, vamos ver, tem aqui uma margenzinha, né? Então vamos colocar aqui uma margem no price old, então vai ter um margem left, vamos colocar 10 pixels, será? Só para dar uma separação bacana. Bom, agora vamos para a parte aqui do botão. Tá, ele está ocupando aqui, né, 100% da largura aqui do card, tá? E tem um arredondamento aqui também, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos aqui, thumb button. No botão, como tem um só, vamos fazer direto aqui, né? Ó. Então, ponto card, button. E aqui vamos colocar o width de 100%, o background color dele, que é esse verde aqui, né? Esse var aqui, ó. Tá?
o color, né, que é a cor da fonte, vai ser, deixa eu ver aqui, aqui dá para ver as cores, né? Vai ser esse, acho que é esse branco mesmo, né? Color white. E aqui vamos tirar aqui a borda dele, né? Border none. E colocar aqui o border radius, né? O arredondamento das bordas de 5px. Aí a altura, vamos ver aqui ó, como que vai ficar. Ó, bacana. A altura aqui, como será que a gente coloca? Vou colocar uns 20 pixels. 20px. Tá pouco. Acho que o dobro. Bacana. Deixa eu ver aqui. Ficou bem legal. Tá? Então, tá vendo como tá ficando bem parecido agora? Acho que ficou bem legal. Né? Aqui, ó, tem uma questão aqui do ícone, né? Nesse ícone aqui, ó. Né? Então, vamos ver aqui se tem ícone. Ó, imagem, ó, icon card. Tá aqui, ó. É um SVG. Então, aqui vamos colocar essa imagem. Vamos vir aqui, ó. Então, aqui ó, no botão, agora não vai ser só um texto, né? Então, o texto vai ter aqui a gente pode colocar até um spam. Opa, não é? Aqui, com uma imagem aqui, né? Ó. IMG, SRC, imagens, SVG. Tá, então aqui pode ser ícone do carrinho, né? Carrinho de compras. F5. Ó, ficou gigante, né? Aqui. Vamos definir aqui um tamanho. Ó, então, button. Vamos indo aqui, ó. IMG. Vamos colocar aqui um width de 20 pixels. Não sei se vai ser suficiente. Não, tá muito grande. Vou colocar 10 pixels. Acho que ficou legal. Vamos ver aqui, ó. Um pouquinho maior, né? Vou colocar 15 pixels. Vamos ver. Acho que ficou legal. Aqui, ó, vamos só centralizar ele. Que nem da outra vez, né? Ó, centralizar aqui ele está. Aqui não está centralizado, né? Aí, aqui, ó, novamente, a gente pode aplicar aqui no button. A gente pode fazer assim, ó. Colocar aqui até antes. Ó, ponto card. Button, a gente pega os dois, ó, asterisco, e aplica aqui o vertical align media. Tá, no F5, ó, centralizou agora. Eu poderia usar aqui até o display flex, né? Só que como é uma coisa bem para alinhar eles no centro, né? Usar o display flex e colocar o align item center, né? Para centralizar eles verticalmente. Como é bem simples aqui, tá? Um vertical align já resolve, tá bom? Bacana. Então aqui acho que já está bem parecido, né? Vamos ver aqui, ó. Acho que já está bem parecido. Aqui esse texto aqui, do preço, né? Que ele está cortado, né? Ele está cortado aqui.
também ele tá mais cinza, né? Vamos ver aqui no estilo, ó. Aqui do parágrafo, né? Description, a cor aqui. Então vamos pegar aqui no preço, price old. Eu vou colocar aqui a cor. Bacana, ficou um cinzinha. Esse taxado, deixa eu ver se eu lembro. Text decoration. Dashed. Aqui, esse cara aqui. Ah, isso mesmo. Esse line through, ele vai criar uma linha no meio do texto aqui, ó. Bacana? Agora sim, né? Ficou bem parecido. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Deixa eu colocar aqui 100%. Acho que é isso. Agora vamos só pegar aqui a questão da fonte, tá? Então a fonte aqui vê que tá meio diferente, né? A fonte. Então aqui a fonte, vamos voltar aqui, vamos aqui no Style Guide. Ele pede aqui, ó, para usar esse Montserrat do Google, tá? De tamanho, né? Weight 500 e 700. Bom, então vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó, colar aquele endereço. E aqui a gente vai pegar o tamanho, ó, de 500 e 700, tá? Aqui, opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui, ó, 500 e 700, tá? Vamos só identificar onde é que é usada essa fonte. Eu acho que é aqui, né, no título. E o restante, e aqui no preço, né, que está bem estiloso. E o restante eu acho que é essa outra fonte aqui, ó, de baixo. Vou até ver aqui, ó, vamos ver. Deixa eu abrir aqui na nova aba. É essa daqui, ela é bem estilosa, ó, tá vendo? O F. E essa aqui é mais normal, né? Então, o título e o preço deve ser essa francesa aqui, ó, tá? Eu vou até começar por ela aqui, ó, francês, tamanho 700. Aqui a gente faz o seguinte, ó, desce aqui, aí indo para baixo, ó, tamanho 700. E aqui ele mostra o tamanho, ó. Aqui é 400, tá vendo? Deixa eu até aumentar aqui, ó. 400. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele quer o 700. Aqui, ó, 700. Tá? Só que aqui é itálico, né? Que ele usa. Deixa eu ver aqui, ó, na imagem. Não tem itálico, né? Ó, ah, não. Aqui eu tenho esse bold 700. Tá? Então aqui, deixa eu tirar o zoom aqui. Aí 600, aqui, ó. Bold 700. Aqui já estava até selecionado, né? Então aqui, ó, bold 700. E aqui você vai clicando ali já. É que aqui eu até já tinha colocado, eu acho, antes de gravar. Aqui ó, em cima o Montserrat, ó, 500 e 700, ó, que é o que está aqui, ó. 500 e 700 aqui em cima. E o francês, né? Que é esse de baixo aqui, ó, francês. Então aqui embaixo ele dá o que a gente tem que copiar, ó. Já tá os dois aqui, né? Aí aqui é só a gente clicar aqui, ó, uma tag link, que já tem aqui o francês e o Montserrat, tá? Aí é só clicar em copiar aqui e lá no nosso index, aqui no head, a gente pode colar aqui, ó. Aí colou.
tá? E aqui embaixo ele fala até como que usa, ó, tá? Então, vou copiar aqui. Aí eu vou aqui no Style CSS. A gente pode colocar até aqui, ó. A gente pode colocar no body e outro colocar como variável também, tá? Mas vamos colocar aqui no body. Então, a gente pode usar agora essas duas fontes aqui, ó. Montserrat e o Frances, tá? O Frances, ele acho que é essa mais estilosa, que vai aqui no título e no texto, tá? O resto é tudo Montserrat. A gente pode fazer assim, ó. Aqui, né, a gente aplica no body. Não, no body não, né? A gente aplica aqui, ó, no card a fonte Femini Montserrat, né? E na parte específica ali do título, aqui, e da tag não, do botão aqui, né? A gente põe aqui, ó, no button, o fonte Frances também. Vamos ver aqui como vai ficar. Ah, agora sim. Bacana. Não ficou tão estiloso, né? Deixa eu aumentar aqui. Ó, aqui o título até que ficou bem estiloso, né? Vamos ver aqui a de referência. Ficou bem estiloso. Só que aqui o preço não ficou, né? Ah, tá, entendi. O preço aqui, né, ó, é esse span, né? Ó, style, a gente colocou no button. Vou fazer o seguinte, ó, vamos ser mais específico. Fazer assim, ó, ponto card, button, e aqui, ó, vamos colocar spam, né? Button spam. Deixa eu voltar aqui. Não, desculpa, não é spam, né? Colocando aqui no lugar errado. É no price info. Tá? Então aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Não é aqui. Tava colocando no lugar errado, né? Não é no botão, é no price info. Ixi, viajei, né? Aí só aplicou nesse aqui, né? A price info old. Só que vamos colocar aqui no price info e spam. Ah, agora sim. Agora aqui ficou bem estiloso também, ó, tá? Assim como o título aqui. Bacana? Então a gente já fez aqui agora o estilo, né, para mobile, tá bom? Agora a gente vai fazer para desktop, ou seja, quando for maior que isso, até esse valor aqui, ó, que está no Style Guide, até, ó, 1440 pixels, tá bom? Como que a gente faz isso, né? A gente pode usar Media Carry, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então, o que acontece? Aqui, vamos voltar, vou até vir aqui, ó. Aqui aqui é o mobile que a gente está fazendo, né? Tudo em uma coluna só. E quando está no desktop, ó, fica um ao lado do outro, tá bom?
Então a gente vai ter que colocar um ao lado do outro, tá? Como que a gente faz isso, né? Ou seja, quando tiver maior do que 375, né? A gente entra no desktop. Como é que a gente faz isso, né? Maior que 375. Aqui a gente faz o seguinte, ó. A gente pode fazer assim, @media, media screen. E aqui, ó, ou seja, a tela, né? Se for numa impressora não vai funcionar aqui, que eu acho que impressora tem o print. E aqui seria new screen. Bom, media screen, vamos fazer aqui a media screen. Aí aqui, ó, a gente coloca width maior do que, ou seja, se o tamanho da tela que ele está reclamando, né? Deixa eu ver aqui é @media screen. Esse media acho que nem precisa. Vamos ver aqui a width maior. Isso. Se o tamanho for maior que 375, ou seja, aí ele vai ser desktop, tá? Maior é que a gente teria que colocar um end, né? Menor do que aquele valor lá, né? Só que vamos colocar maior só. A partir daí é desktop. Aqui a gente pode até colocar um background só para fazer um teste. Reds. Aqui ele está reclamando de alguma coisa, vamos ver. Ó. CSS Media Query. Vamos ver aqui que está errado. Ah, tá. Faltou aqui especificar. Faltou aqui especificar o elemento, né, que eu quero estilizar, que é o body. Tá? Agora sim, ou seja, se for maior que mobile, fica o fundo vermelho. Vamos ver se é verdade. O mobile, vamos colocar aqui, ó, 100. Começou com 100. Então aqui, ó, tá normal até 375, ó, 212, 210, 230, 40, 270, 78, 300. Não deu, né? Mídia. Aqui, ó. Que tem que ter o media screen. Mídia. Ué, tá certo ali, né? Media screen. Deixa eu ver aqui, ó. Media Query CSS. O @media. Aqui é. Que aqui ele tá usando o max width, né? No caso aqui seria o min width. Eu não queria usar essa anotação, não. Ó, até tava certo aqui, né? Nem precisaria descer. Ó, media width maior
aqui 375px no bar e aplica o vermelho. Vamos ver aqui, ó. Ah, agora foi. Ó, sei lá. Então, ó, 375. Ó, ele aplica o background vermelho. Até 375, ó. Ah, 375 ele aplica. Engraçado, aqui a gente colocou maior, né? Mas tudo bem. 375. Ah, tá certo. 375 seria 70C, mas tudo bem. Tá, então a partir daqui, né, a gente tá no desktop. Eu tô achando estranho, né, porque é 300... Acho que não, acho que o mobile, ele... Deixa eu voltar aqui. Aqui... Vamos ver aqui o mobile. Então, em tese aqui já deveria quebrar em dois, né? Tô achando meio estranho, porque ainda não... Ó, para colocar aqui um ao lado do outro, ó, maior que 375, ainda tá muito justo, né? Muito pequeno a largura. Né? Então aqui eu acho que ficaria, ó, ali ele fala... Ó, vamos fazer assim, ó, depois de 500... Ó, vamos aplicar aqui sem o Media Carry. Fazer assim, ó. Vamos deixar assim, ó, por enquanto. Vamos aqui colocar ele um ao lado do outro aqui, ó, a imagem e a div um ao lado da outra, né? Como é que a gente faz isso? A gente usa o display flex, tá? Então a gente põe ponto .card e aqui a gente dá um display flex. Com isso, até tirar isso aqui, ó, já vai ficar um ao lado do outro, ó, tá? Então, ó, vamos ver aqui. Aqui tá já ficou um ao lado do outro. Só que a gente tem que ajustar, né? Vamos vir aqui, ó. Pegar aqui o desktop, tá? Então aqui a imagem já muda, né? A imagem, ó, a gente pode mudar de duas formas. Aqui, ó, desktop, vamos considerar aqui, ó, de 800, maior que 800, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, style desktop. Considerar aqui, ó, maior que 800. Tá? Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu dar F5, ó. Então aqui, ó, aqui ele ainda tá no mobile, ó. Chega em 800, ó, ele quebra em duas colunas, tá vendo? 800 acho que tá muito, hein? Vou colocar 600. Tá aqui mobile, chegou 600, ele já quebra em duas colunas, tá? Só que além disso tem que trocar a imagem, tá bom? Para trocar a imagem, vamos vir aqui, ó, deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui é o mobile, deixa eu colocar aqui do lado do desktop, que é essa imagem aqui. Para trocar aqui a imagem, né, a gente teria que trocar esse src aqui, ó, da imagem, do img, né?
A gente poderia fazer isso de duas formas. A gente poderia vir aqui, ó, no Style. Cadê a parte aqui da imagem? Ó, Card Imagem. A gente poderia fazer assim, ó. Aqui a gente já está com a imagem em mãos, né? A gente poderia... Eu ia fazer aqui usando o background image, né? Só que assim, basicamente de duas formas, né? Via JavaScript, né? Só que a gente teria que detectar, seria bem complicado, né? Detectar quando tivesse maior que 600, né? O tamanho ali da janela, mudar o SRC aqui, ó, da imagem, né? Para ser o SRC aqui do desktop. Tá? Só que isso ia ser muito complicado, sem necessidade. Então aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, usar uma tag aqui, ó, chamada picture. Tá? Essa tag aqui a gente consegue aplicar um media nela, um media carry, tá? Nela, a gente faz o seguinte, ó. Aqui, ó, dentro da picture, a gente tem aqui na imagem original, né, que ele carrega, que é a imagem principal, digamos assim. E aqui, ó, a gente também pode passar um source, tá? Deixa que ele não fechou. Nem sei se tem tag de fechamento aqui nesse source. Deixar assim, ó. Então aqui a gente pode passar um src7 e aqui, ó, a gente passa a imagem que a gente quer alterar. Então aqui eu acho que é Desk Product Mobile. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele não está identificando, mas vamos ver aqui qual que é o nome. Imagens Product Desktop. É o mesmo nome, muda aqui para Desktop. Bacana. E aqui a gente, segredo aqui, ó, que a gente tem a opção de passar um mídia, tá? E esse mídia é justamente o que a gente usaria aqui, ó, tá? Então, vou até copiar aqui, ó, se for maior que 600, aqui, ó, maior que 600, aí ele vai carregar essa imagem aqui, ó, pra gente. Legal, né? Vamos ver se está funcionando. Então, vou deixar até menor aqui, ó. Então, a gente colocou como 600. Ó. Chegar a 600, ele tem que mudar a imagem. Olha lá como mudou a imagem. Tá vendo? Olha que bacana. Tá? Agora aqui, ó, vamos deixar aqui a largura dele. Vou colocar ele, aumentar a largura, né? Se a gente deixar 100%, vamos deixar 100%, então. Acho que quando ele está menor, ele está num tamanho legal. Chega aqui, ele fica assim. Mas vamos deixar aqui. Card IMG, né? Acho que a gente está usando assim. É card IMG. Ah, tá. Aqui ficou width. Ó, card IMG está com width 100%. Eu vou até copiar isso daqui, ó. Na verdade, a gente vai sobrescrever o estilo do mobile, né? Então, aqui em vez de width é height 100%. E o border radius, vamos ver, ó. Agora aqui ele deu um height. Só que aí deu uma distorcida na imagem, né?
é por causa aqui do tamanho, né? A gente deixou um tamanho rígido, né? Aqui, ó. Tamanho do card. Width 100%. Cadê aqui o tamanho do card? É de 30 pixels. Aqui, ó, vamos colocar... colocar assim, um min width, ou seja, é disso para maior, né? Vamos ver, ó. Agora é que ele até estourou um pouco, né? Ó, que interessante, ó. Agora ficou assim, né? Ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, ao invés do min, a gente pode colocar o max width. Então, no máximo, esse valor. Aí, aqui, a gente pode mudar o max width lá embaixo. Ó, ponto card. Max width. Do card, vamos ver aqui, ó, 600. Então, ó, aqui ele já tá bacana. Então, aqui já ficou bem parecido, né? Só vamos definir aqui, ó. Fazer alguns ajustes aqui, desktop. Então, aqui não tem mais o arredondamento aqui e aqui, né? Só aqui nesses outros cantos. Então, vamos tirar aqui, ó. Vamos colocar só nesses dois cantos aqui o arredondamento. Vamos vir aqui, Style. Então, aqui ó, no IMG. Então, aqui o da direita aqui é 0. 0. O da esquerda, né? Então, ele sempre segue essa ordem aqui, ó. O border radius, né? Primeiro esse, depois esse, sentido horário, né? Depois esse e por último esse, tá? Então, vai ser aqui, né? 0, 5, 5, 0. Não, desculpa, é 5, 0, 0, 5. Então, é 5, 0, 0, 5. Bacana. Aqui já ficou bem parecido, né? Legal. Só que ainda está muito largo, né? Ó. Aqui está bem mais justinho. Vamos diminuir. É que aqui tem que ficar 50 para... Mais ou menos aqui, né? Ó, tá 50% do tamanho, né? Ó, para cada um. Metade, né? Então, aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no Flex... a gente pode passar aqui, ó, o Flex Grow de 1. Vamos ver aqui se funciona. Deixa eu ver. Não, Flex Grow, desculpa, Flex Grow, né? Flex Grow, ele é uma propriedade dos filhos, né? Então, ó, aqui a gente tem aqui, ó, o picture e essa div body, né? Então a gente vai ter que aplicar neles, tá? Aqui o Flex Grow. Então vai ser ponto card picture 1 e o ponto card, vou fazer tudo junto, né? Ponto card body, né? Body. Opa, ponto card ponto body.
ponto card, ó, ponto card, ponto body, ponto card picture. Aqui eu acho que ele não fez porque ele está seguindo aqui a largura da imagem. Vou fazer o seguinte aqui. Ó, vou tirar aqui. Aqui eu só vou reduzir, em vez de 600, vou colocar 400. Mas aqui ele ficou melhor, né? Mas a imagem aqui ficou muito comprimida. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte, colocar imagem, card imagem 100%. Vamos ver se fica legal assim, ó. O width dele, vamos colocar 100. É que agora ele está dentro do picture, né? Aqui, ó, ele está dentro do picture. Então seria card picture, né? Vamos ver aqui a card picture. Não, card MG. Sem weight 100% também. Tá dando uma distorcida. Bom, acho que aqui ficou legal, né? Ó. A gente pode fazer o seguinte, ó. Colocar aqui o picture, né, com 50% do card, né? E a body com 50% também, para cada um ficar com metade, tá? Vamos fazer assim, ó. Aqui a gente pode, vamos tirar aqui, aqui, ó, vou tirar aqui por enquanto. Vou fazer assim, ó. Ponto card picture, colocar assim, ó, width, colocar 50%. E aqui, ó, no card body, vamos colocar 50% também. Bacana. Só que ainda está muito colado, né? Aqui é só a gente aumentar para 600. Agora acho que ficou legal, hein? Tá? Bacana. Agora aqui acho que ficou legal, hein? Vamos ver aqui o design. O desktop. Só que aqui o espaçamento tá meio diferente, né? Ó, aqui tá com 4 linhas, tá certo. O mobile. Vamos ver aqui o mobile. Bacana. Só que o desktop tem um espaçamento maior aqui, né? Aqui, ó, aqui embaixo ainda não ficou, né? Ó. Ficou um espacinho aqui, ó. Tá vendo? Vamos ajustar aqui, ó. Picture 50, 50. Ó, IMG. Aqui, ó, a gente pode colocar
a largura de, de a largura não, a altura, né? De 100%, ó, para ele agora sim encostou lá embaixo. Bacana? Opa, card MG, tá dando conflito aqui com essa imagem aqui, ó. Então, vou colocar assim, ó, card picture IMG. Bacana. Aqui, bacana. Agora vamos só colocar um espaçamento aqui, ó, no perfume, né? A gente colocou algumas margens, né? No desktop tem que ser maior essa margem. Então aqui, ó, a gente colocou no título, né? A gente colocou uma margem de 10, ó. Vou até copiar aqui, ó, title. Vim aqui. Card, picture, body. Aqui é MG. Aí aqui vem o card. Aqui eu vou tirar. Aqui também não precisa. Aqui, ó, vou colocar o dobro. Bacana. Tem a tag ali, né? A tag não tem. Tem aqui o price, o description. Também não tem. Vou fazer assim, ó, procurar aqui a margem. No título, aqui ó, no price info. Aqui vou colocar o dobro, 30 e aqui 20. Bacana. E vamos ver onde tem mais aqui. Título, card info. Aqui tem a margem. Vamos, ainda não ficou, né? Aqui tem um espaçamento maior. Acho que o padding também ficou maior aqui, né? Vou fazer o seguinte, vamos ajustar aqui também o padding. Aqui no description, onde é que está o padding? Margem, description, acho que é no card body, isso, card body. Vamos colocar aqui então no card picture, card body, aqui né, o pad. Vou colocar aqui, ó, 20, vou colocar 40. Bacana. Aqui tem 4. Vamos aumentar. Acho que é mais questão de aumentar mesmo. Aqui para 40, aqui 40. O padding tá 40. Agora acho que ficou legal. Bacana. Então, ó, aqui aumentando. Bacana. Agora sim, ó, ficou responsivo. Aqui. Bom, acho que é isso, tá, pessoal? Né, aqui a gente já tem o design responsivo, né? Aqui seria a questão do hover, né? Aqui no botão. Vamos só colocar a mãozinha, então, aqui no botão. Teria o card, price, card button. Então vamos colocar aqui só o cursor pointer, tá? Para ficar a mãozinha aqui. É que aqui tá no
o cursor pointer, né? Ele só faria sentido mesmo aqui na versão desktop, né? Mas tudo bem, vamos aqui no botão. Eu coloquei aqui direto, né? Deixa eu tirar aqui do desktop. Aqui, ó. Bacana. Deixa eu dar um F5. Então aqui já está com cursor pointer, tá? Se a gente reduz, ó, aqui mesmo, acho que ele já reduz. Bom, bacana. Deixa eu voltar aqui. Bom, então é isso, tá bom? Espero que você tenha gostado, né? Nesse desafio aqui a gente viu bastante coisas, né? A parte de imagem, né? Como que a gente troca a imagem dinamicamente de acordo com o tamanho da tela, com a largura da tela, né? Usou o Media Carry para fazer o responsivo, né? Para desktop, né? Seguindo a técnica de mobile first, né? Que é primeiro fazer o layout do front-end mobile e depois evoluir, adaptar para o desktop. Questão de posicionamento, display flex, né? A parte de fonte, de variáveis, né? A gente viu variáveis de cores, né? Então é um desafio bem interessante, tá bom? Então espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários ou lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Que eu respondo. É isso. Valeu, até uma próxima. Um abraço.